Israel, na verdade, ela tem um turismo religioso, como se chama, que é um lugar que é sensacional em Israel. A gente tava batendo papo, o Daniel também tava junto ali. Imagina uma cidade de Corupá, você é de Corupá, né, Daniel? Sim. Quantos habitantes tem em Corupá? 15 a 17 mil. É. Imagina que uma cidade de Corupá é o padrão de muitas cidades onde tem as histórias que há 2000 anos transformaram a vida da humanidade, né? Israel, na sua extensão, ela é do tamanho de Sergipe, para você ter uma ideia. E pensar que o mundo inteiro viaja para lá e as 3 grandes religiões do mundo entendem: a minha fé tem as respostas aqui, né? Jesus morou por aqui. E daqui a pouco você está numa cidade, quando você percebe, você sabe, olha, pela descrição, ou Jesus estava aqui ou ele estava ali do outro lado da rua ali, mas era nessa distância aqui, era nessa área geográfica que ele se encontrava. Então Israel tem essas dimensões, que é um lugar, é um turismo religioso. Você vai para ir na origem da sua fé. E é algo que foi muito ganhou muita força nos últimos tempos. Então acabou que eu fui numa viagem dessa para Israel ano passado, foi bem interessante. Então eu fui para Israel. Como que é essa viagem, então? A gente vai em uma caravana com gente do Brasil inteiro que se inscreve nessas agências e chega lá, tem um roteiro, onde a gente passa por diversos lugares onde Jesus viveu, onde tem histórias bíblicas. E é muito interessante, eu que a vida inteira falo sobre Jesus num barco do Mar da Galileia, andando com seus discípulos, e daqui a pouco estou eu dentro de um barco no Mar da Galileia, com um barco com o mesmo formato e material do barco que Jesus usava. Então você vive essa experiência em Israel. Foi sensacional. Então a gente viveu aquela experiência assim intensamente, né? E acaba que a gente gosta muito dessa ideia. E aí aconteceu que ano passado esse pessoal da agência, depois de perder esse preconceito com o luterano, eles me convidaram para ser pastor de caravana. Aí eu fui para liderar uma caravana e o William foi junto também como guia para ajudar ali. Verdade. Mas então foi muita gente de Araguá, bastante gente conhecida, até que você provavelmente conhece, foi muita gente de Araguá, mas deu todo 43 pessoas na nossa caravana e fomos para Israel, então, de fato, fazer esse trajeto, passar esses dias por lá. E a gente vê essa realidade de Israel, que de fato é uma realidade bastante tensa, né? Sim. Nosso guia... Isso, quando vocês foram, existe essa tensão? Existe uma tensão mesmo? sempre em Israel. Natural. Tava contando pro Daniel ali, depois posso recapitular essa história, mas só pra você ter ideia, o nosso guia, ele era judeu. Então quando a gente foi visitar Belém, que fica do lado da Palestina, nós tivemos que arrumar outro guia. Claro que tudo organizado pela agência, mas ele não podia entrar. Tem uma placa gigantesca dizendo: a partir daqui judeu não entra. Então é nesse nível assim, entrou ali, descobriu que é judeu, já imagina o restante da história. Então tem esse... Porque é uma região de muita tensão, né? Por exemplo, Israel, no contexto que ela está, os 13 países ao redor, eles, de certa forma, eles ou são inimigos ou não são simpatizantes de Israel. Tem os acordos de paz com Israel. Então, é um contexto de muita dificuldade. E eu passei por uma experiência até que a gente até meio que esse jeito brasileiro, a gente leva algumas coisas meio na brincadeirinha, porque eles são muito rígidos com os critérios para entrar e sair do país, né? E a gente estava numa caravana com 43 pessoas, tinha algumas pessoas mais idosas que nunca tinham viajado. E agora tem um questionário para você poder passar pela alfândega e entrar para o aeroporto. Caramba! E aí tá eu lá com um senhorzinho, e uma das coisas que eles perguntam é, por exemplo, você ganhou algum presente de alguém aqui? Por quê, Fabiano? Porque, já pensou? O cara pode pegar e dizer, leva esse presentinho pro Brasil, e vai saber o que tem ali dentro. Sim. Né? Na hora do avião, bum! E aí chega um senhorzinho, nervoso, e eu sempre do lado do policial lá, ajudando na entrevista, assim, pessoa por pessoa. Aí quando chega ele, você ganhou um presente de alguém aqui? E o senhorzinho, sim! Não! Como assim? Sim, vou levar pra minha neta. Nossa. E pra explicar pra ele, dizendo, ele só confundiu, ele quis dizer que ele comprou um presente pra neta, mas ele também percebeu que era um senhor de idade. Mas então essas coisas a gente pensa, pra que tudo isso, né? Só que a realidade nos mostra o porquê. Um exemplo, eu tava com a minha bagagem de mão, e aí eles falaram, avisa pra todos, porque o pessoal tava ansioso pra entrar, a gente ficou 3 horas na fila, né, que eles fazem também pra... E tava ansioso pra entrar, era um por um na fila, e a moça que tava junto lá do aeroporto disse, olha, diz pra eles que se eles ficarem vindo muito pra frente, eu vou parar tudo, ninguém vai entrar, vocês vão ficar aqui mais 1, 2 horas. Aí eu saí pra avisar todo mundo, quando eu tô saindo, vem ela e me puxa do braço, mas com tudo, assim. Ela disse assim, apontou pra minha bagagem de mão, ela disse, você saiu e deixou uma mala sozinha aqui. Você sabe o que significa isso? Meu, caraca! É assim que muitos terroristas fazem, vai lá e deixa a Exatamente, bomba e sai, tô indo ali avisar o pessoal, né? Então tem todo esse clima, é sempre em Israel.
E aí quando a gente vê essa história de hoje em dia, uma coisa é que me incomoda muito na rede social, cara, como a gente vive esse mundo hoje em dia de narrativas, né? E tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, que é quando Jonas, ele é um cara que Deus chamou ele para fazer uma coisa e ele não queria fazer. E chega um ponto que Jonas foi se tornando tão cego no que era a vontade dele, que um dia ele está passando por uma terra difícil lá, ele está com muito calor e Deus levanta uma árvore para ele ter uma sombra. Só que naquela mesma noite Deus termina com aquela árvore. E Jonas fica revoltadíssimo com Deus. E aí Deus meio que faz uma pergunta para Jonas. É um dos livros da Bíblia que encerra com uma pergunta, dizendo, então quer dizer que você está revoltado por causa da planta, mas está odiando aquelas pessoas, não consegue ter amor por aquelas pessoas que eu mandei você levar minha mensagem? E aí uma coisa assim que para mim agora meio que filosofei aqui, mas uma ideia às vezes, quando a gente fica tão cego numa ideia, ou tão cego num pensamento, daqui a pouco a gente fica no absurdo que a gente ama mais uma ideia do que realmente as pessoas. E a gente olha essa batalha de narrativa, tem gente comemorando o que o Hamas fez, que é um grupo terrorista. Isso é uma coisa que é uma realidade, né? E claro que agora nessa maneira que a guerra desenvolveu, vai ter muita gente sofrendo, vai ter muita tristeza, e virou quase que uma coisa assim, você faz um comentário e já vem os especialistas da guerra na internet, né? Que o Brasil inteiro agora é especialista das guerras de Israel, do Oriente. Então uma coisa que eu tenho orado muito é para Deus trazer paz para Israel, que é uma coisa bíblica, assim. Mas claro que a paz, o shalom de Israel também é para as pessoas palestinas, né? O pessoal palestino é muito querido, que a gente conheceu muitos, mas agora colocar terrorista no mesmo pacote para dizer que isso funciona assim, não consigo. Exatamente. Isso tem me incomodado muito. E essa palavra paz é muito interessante em Israel, uma história que aconteceu lá. A gente tinha um paulista que era muito engraçado na nossa primeira caravana, um cara divertidão, assim. Ele era daquela igreja Bola de Neve, sabe? A igreja do surfista. Então ele era todo, e aí, mano, beleza? Falava todo cheio de gíria, assim. E aí a gente foi em um restaurante e ele, todo espalhafatoso, pegou e bateu num garçom, assim, né? E daí ele pegou e disse assim, diz pra ele ali, foi mal. E falou pro guia traduzir. E o guia pegou e ficou meio assim, diz shalom pra ele, shalom. Shalom significa paz. Mas a compreensão de paz na integralidade da vida, vamos dizer assim, essa ideia de shalom. Daí ele pegou e disse, fala para ele shalom. Aí o guia parou, olhou para ele e disse assim, não, shalom é uma palavra muito valiosa para isso que você está querendo dizer. Ah, caramba, cara. Ou seja, a paz tem um preço, né? A paz é séria. E shalom é interessante essa ideia, tem até um influencer que ele diz, né? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa é a melhor definição de shalom. Quando a gente vê relacionamentos quebrados, coisas fora do lugar, o amor esfriando e tal, de fato eu acho que assim, a minha palavra é, a gente deve muito orar por essa guerra e quem sabe se afastar um pouco dos nossos comentários para ver se a gente não está se tornando que nem Jonas, que às vezes a gente está celebrando a morte, sem perceber que a gente foi enrolado numa ideia, numa narrativa, numa coisa besta, né, daria para dizer assim. Então